Olá, alunos! Vamos para mais uma correção da atividade de física, atividade número 1 de física, onde nós vamos falar sobre a associação de resistor mista. Então, nesse caso aqui, nós temos uma associação de resistor misto. Por quê? Quando a corrente elétrica quando ela passa por aqui, ela sai do ponto P, ela tem de chegar no Q. Para isso, ela vai passar por esse caminho. Quando ela chega aqui, ela tem um caminho que passa aqui em cima, outro caminho que passa aqui e outro caminho que passa aqui. Então, eu tenho uma associação em série, quando eu tenho um caminho só, e quando eu tenho mais de um caminho, eu tenho uma ligação em paralela. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou transformar essas ligações em série aqui em um resistor só. Então, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 4, então eu vou ter um total aqui de 6. Então, seria a mesma coisa que eu sumir com isso aqui e ter apenas um resistor e esse resistor ter um valor de 6. Nesse caso, eu tenho uma ligação aqui em cima de 6 e outra aqui embaixo, em cima de 3, embaixo de 6. Então, eu tenho uma ligação em paralela. Na ligação em paralela, quando o valor ele é diferente, eu vou fazer o produto pela soma. O que significa isso? Eu vou pegar o 3 vezes o 6, dividido pelo 3 mais 6. 3 vezes 6 dá 18. 3 mais 6 dá 9. 18 dividido por 9 significa que eu passei a ter 2 ohms. Então, o que aconteceu? Esse valor todinho aqui desapareceu e eu passei a ter um valor de 2 ohms. Então, nesse fio aqui de cima, eu tenho 1 e tenho 6, que eu juntando esses dois, eu vou ter um valor de 7, porque ele está num fio só. Quando ele está em um fio só, que a corrente que passa nesse é a mesma que passa nesse, significa que ele está em série. Então, basta eu somar, tenho 7. Então, isso aqui sumiu, e eu passei a ter apenas um com valor de 7. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, o 2 e o 5 passou a ser em série também, que ele também juntando os dois, porque em série basta eu somar, eu passei a ter 1 de 7. Quando eu tenho na linha de cima 7 e na linha de baixo 7, significa que esses dois valores, eles estão em paralela. Quando ele está em paralela e o valor ele é repetido, tá vendo? Ele é repetido, basta eu pegar o 7 e dividir pelo número de vezes que ele aparece. Então, ele passou a ser 3,5. Então, esse aqui é o resultado, significa que tudo isso aqui sumiu e eu tenho apenas um resistor que passou a ser 3,5. Então, esse aqui é a resposta da letra A. Professora, como eu vou fazer isso aqui, já que eu não vou poder apagar? Então, deixa eu mostrar para vocês. Vocês vão fazer rabiscando mesmo, não precisa preocupar, não. Então, primeiro, eu vou somar esses dois, que deu um valor de 6. Faço do 6 com 3 em paralela, que é o 6 vezes 3, e o
3 mais 6, que foi o que a gente acabou de fazer aqui na questão anterior, que é esse cálculo aqui, dá 18 sobre 9, que deu 2. Então, eu vou ter aqui 18 sobre 9, que dá 2. Então, eu vou pegar esses dois aqui, significa que eles deram um valor de 2 ohms, que é o resultado desse quadradinho. Vou juntar esses dois, dá 7. Vou juntar esses dois, que dá 7. 7 em paralela com 7 vai dar aqui o 3,5 ohms, porque é o 7 dividido por 2 e tá respondido aqui. Ficou rabiscado, mas se é assim mesmo. Na letra B, que é essa aqui, eu vou fazer do mesmo jeito, mesmo processo. Primeiro, eu vou fazer esses 3 aqui, tá? Então, esses 3 tá na mesma linha, a mesma corrente que passa aqui, passa aqui e passa aqui. Então, 2 mais 2 mais 2 significa que isso vale 6. Então, seria a mesma coisa de eu passar a ter isso aqui, ó. Eu tenho um fio aqui, e aqui eu tenho um 6. Esse 6 está num fio, esse 6 está em outro fio. Então, eles estão em paralelo. Se ele está em paralelo, basta eu pegar o 6, dividir por 2, e eu vou encontrar um valor de 3. Então, significa que eu vou pegar esses dois aqui, ele desaparece, e eu passo a ter um de 3. Nesse caso, eu vou somar o 1, mais o 1, mais o 3, mais o 2. Então, aqui eu tenho 7. O 6 está num fio, o outro 6 está no outro fio, então eles estão em paralela. Eu vou dividir por 2, porque o 6 está 2 vezes, eu vou achar aqui um valor de 3. O 8 está num fio, o 8 está no outro fio, vou dividir por 2 e vou achar um valor de 4. Então, eu passei a ter aqui. Deixa eu pegar. Então, eu passei a ter aqui, esse sumiu, e eu passei a ter aqui um 3 aqui e um 4 aqui, e eles passaram a ficar no mesmo fio. Então, 3 mais 4 vai dar 7. Então, eu aqui passei a ter um 7 nesse fio. Em paralela com outro 7, que foi a soma desses aqui, ó. Então, eu passei a ter um 7 aqui e outro 7 aqui. 7 em paralela com 7, eu vou achar o 7 dividido por 2, que vai dar 3,5. Como isso, professora, vai ficar sem eu poder, já que eu não tenho como eu apagar? Vamos lá, então. Bem rapidinho. Vou fazer aqui para vocês, ó. 2 mais 2 mais 2 dá 6. 6 em paralela com 6, eu vou achar um valor aqui, vou pegar o 6, dividir por 2 e acho um 3. Vou pegar o 1 mais 3 mais 2, que deu 7.
Então, nesse fio, tudo isso aqui vale 7. O 6 em paralela com 6 dá 3. O 8 em paralela com 8 dá 4. E aí, eu vou juntar esses dois aqui, que vai dar 7, porque ele tá em série. E 7 em paralela com 7, eu vou ter 3,5, que é o resultado final da minha associação de resistores. Nessa questão C, aqui, questão C, eu vou fazer ela da seguinte forma. Olha, eu circulo quando é em série, e se for em série eu vou somar. Então, aqui vai dar 7. 4 mais 3 também vai dar 7. Quando for em paralela, eu vou fazer a setinha, olha. Esse em paralela com esse, significa que ele é 7 dividido por 2, porque o 7 está 2 vezes. Então, significa que tudo isso aqui, ó, sumiu, tá? Sumiu, e ele passou a ter aqui como se fosse um 3,5, que é o resultado daquele 7 dividido por 2. Entender? Então, aqui, isso tudo passou a ser 3,5, que foi a resposta desses aqui. Esse 3,5 eu vou juntar com 2,5 e aí eu vou ter aqui 6. O 2 mais 2 mais 2 também vai dar 6. E 1 mais 1 mais 1 vai dar aqui um 3. Significa, então, olha só para vocês terem uma ideia. Aqui em cima, eu passei a ter um 3. Aqui no meio, eu passei a ter um 6. E aqui embaixo, que eu tinha esses 2 aqui, 3, 2, eu também passei a ter um 6. Então, se eu tenho 6 em paralela com 6, basta eu dividir por 2. Então, eu pego aqui, divido por 2, que dá uma resposta, né, de 3. Que é essa resposta aqui, 3. 3 em paralela com 3 significa aqui que eu vou ter 3 dividido por 2, que dá 1,5. Então, tudo isso aqui, ó, virou 1,5. Tudo desapareceu e virou 1,5. E agora, eu tenho aqui meio, que tá aqui, 1,5 aqui e meio aqui, que está em série, e quando tá em série, basta eu somar. Como eu vou somar? 1,5 mais meio, 2, mais meio, vai dar 2,5, que é a resposta final. Que jeito que vai ficar aí no meu? Deixa eu voltar aqui, vai ficar bem rabiscadinho, para vocês poderem acompanhar. Então, aqui, esse em paralela com esse, quer dizer que era o 6 dividido por 2, que dá 3. O 3, ele vai ficar em paralela com 3.
que vai dar 1,5. E aí, somando meio mais 1,5, que é o da resposta daquele meio, desse todo aqui, mais meio, aí eu vou encontrar um valor de 2,5, que é a resposta final. A questão D, que é essa aqui, você vai fazer o mesmo processo. Primeiro, você faz essas duas aqui em paralela, que aí você vai ter 3 vezes 6, 3 mais 6. Quando eu vou fazer isso? Quando uma está no fio e a outra está no outro fio. Elas estão em paralelas e o valor não é repetido. Então, eu vou ter aqui 18 dividido por 9, que eu vou achar um valor que dá 2. Então, significa que esses dois aqui, vale 1 de 2. E o 2 mais o 10 vai dar um total de 12. O 18 com 9, eu vou fazer a mesma coisa, ó. 18 vezes 9 e 18 mais 9. 18 vezes 9, deixa eu pegar aqui minha calculadora. 18 vezes 9, 162. 162. Dividido 18 mais 9, que vai dar 20 e... 18 mais 9, 27. 162. 162 dividido por 27 vai dar um total de 6. Então, significa que aqui embaixo você tem 6. Então, você tem 2 aqui nesse fio de cima, tem 12 nesse meio e tem 6 nesse fio de baixo. Então, seria como você tivesse aqui, ó. Um 6 aqui, um 12 aqui e o outro 12 aqui, tá? Então, eu teria aqui esses dois em paralela, e aí eu vou fazer aqui 12 em paralela com 12. Quando ele tá repetido, basta eu pegar e dividir por 2. Então, 12 dividido por 2 dá 6. Então, o resultado aqui dá 6. Eu vou ter, então, um total de 6. Aqui em paralela com o outro, que é de 6. Quando ele tá repetido, né? O 6 repetido com 6 em paralela, eu divido por 2, que eu vou ter um 3. Então, a resposta disso tudo é 3. Só que eu tenho um 7 que tá lá no final, que é esse 7 aqui, ó. E 7 mais 3 vai dar um total de 11 ohms. Então, esse aqui vai ser o resultado da questão, letra D.